Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você é uma pessoa ciumenta e que quer deixar de ser, porque já observou os efeitos negativos para você e para a pessoa que você se relaciona. E o ciúmes nada mais é que um sentimento, como todos os outros sentimentos, vem trazendo algumas mensagens do nosso inconsciente para a superfície, né, para o consciente, para o racional trabalhar e ressignificar. E geralmente o ciúme ele traz muito a mensagem do sentimento de insuficiência, dos sentimentos de insegurança, do medo mesmo da rejeição, do medo do abandono. E geralmente esse sentimento, né, os ciúmes, esse comportamento ciumento é um mecanismo de defesa. O seu inconsciente ele não conseguia atribuir a outras pessoas as atitudes que elas tomavam. Ou seja, se alguém te abandonou, te rejeitou, que foi como foi no meu caso, por exemplo, né? Eu não fui criada com o meu pai, eu fui conhecer ele, eu tinha uns 8 anos de idade já, quando a minha mãe contou para ele que estava grávida, ele simplesmente sumiu e com isso criou em mim uma dificuldade, um medo de ser rejeitada, de ser abandonada novamente. E como o meu inconsciente não sabia lidar com aquela situação de uma forma racional e realista, que é ele não me criou, né? Ele não cuidou de mim porque ele não quis, porque ele não pôde, ele teve lá os porquês dele, mas o meu inconsciente entendeu que aquilo de certa forma era culpa minha e criou caminhos neurais, comportamentos, como por exemplo o ciúme, para me privar, para me proteger, na verdade, de passar por aquilo novamente. E como uma pessoa que já foi extremamente ciumenta e controladora, e em um certo ponto da minha vida eu vi o quanto que aquilo estava me prejudicando e prejudicando o meu relacionamento, eu tomei realmente a decisão de deixar de ser uma pessoa ciumenta, de deixar de querer controlar e forçar as pessoas a estarem na minha vida. Quem quer estar na sua vida vai estar de qualquer jeito. E você ser uma pessoa ciumenta, controladora, não te garante que você não vai ser rejeitada ou abandonada. E é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo, algumas práticas, alguns comportamentos que eu adotei principalmente baseado no autoconhecimento, baseado na autoanálise, que eu quero te passar para talvez te ajudar de alguma forma a também entender esse ciúme, entender esse medo da rejeição, esse medo do abandono que você sente e que você acaba projetando no seu relacionamento afetivo, no seu comportamento nos seus relacionamentos afetivos. Então, eu tive rejeição, tive abandono na minha vida, né. Então, quando a gente é criança, a gente não tem experiência de vida o suficiente para entender e ressignificar as coisas de uma forma mais realista, né, enxergar as coisas como elas são. E aí o que que a gente faz? A gente acredita que aquela atitude que outro adulto, que outra pessoa tomou, é culpa nossa. E aí que eu acho que nasceu um pouco desses ciúmes que tomaram conta da minha vida durante tanto tempo nos relacionamentos afetivos que eu estive, sendo eu, no caso, a pessoa mais ciumenta, né, a pessoa mais insegura. Até um ponto que eu observei que eu estava fazendo com uma pessoa que eu me relacionava, algo que já tinham feito comigo, que era tirar a minha liberdade de ser quem eu sou. Então, assim, através da manipulação, através de tratamentos de silêncio, essa pessoa com quem eu me relacionava manipulava as minhas ações. Então, toda vez que eu falava que eu iria na casa de uma amiga ou queria viajar para a casa de uma amiga que morava numa cidade vizinha, e eu perguntava a essa pessoa, eu comunicava a essa pessoa, né, que isso ia acontecer, que eu ia fazer essa viagem, essa pessoa me manipulava, me dava a resposta de que é eu que sabia, com aquela cara mal fechada e me tratava durante dias com tratamento de silêncio e para me manipular a não fazer aquilo que eu queria fazer. E era uma visita super inocente na casa de uma amiga, onde que a gente ia passar o fim de semana inteira dentro de casa papeando, não era nenhuma festa, não era nenhuma rave de 4 dias. Enfim, mas chegou um determinado ponto, aconteceu no meu primeiro relacionamento, né? Mas chegou um determinado ponto, em outro relacionamento,
que deixa eu colocar aqui no tripé para ver como é que vai ficar. Aí chegou o ponto de em outro relacionamento, né, que eu estava, eu perceber que eu estava fazendo isso com a pessoa com quem eu me relaciono, e eu me senti muito mal por estar tentando controlar aquela pessoa, por estar tentando fazer com que essa pessoa deixasse de ser quem ela realmente era para atender as minhas inseguranças. Aí eu percebi que mais uma vez o autoconhecimento teria que entrar em prática e eu perceber ali onde que eram as fontes da minha insegurança, onde estavam esses meus medos de ser trocada e esse medo de ser rejeitada e abandonada. Na infância eu convivi com adultos que brigavam muito, tinham um relacionamento disfuncional, um relacionamento onde havia traição, mentira, e muitas brigas, né, muita confusão. E eu cresci acreditando que relacionamento era aquilo. Por mais que eu detestasse as brigas, eu nunca gostei muito dos escândalos que aconteciam dentro de casa. Eu me sentia muito mal, mas eu não tinha outra experiência sem ser aquela que eu vivi num lar disfuncional, né? Então eu acreditava que relacionamento era aquilo ali, ponto. Até que quando eu cresci, mais velha agora, né, há pouco tempo, eu fui questionar esses valores, fui questionar esses comportamentos e perceber que realmente existiam outras pessoas que se relacionam de forma mais saudável, sem aquele ciúme exagerado. E até porque quando eu pensava na palavra ciúmes e tudo aquilo que ele trazia, eu percebia que aquilo não combinava comigo. Eu só não conseguia e não sabia como deixar de ser daquele jeito, deixar de me comportar daquele jeito. E aí foram alguns pontos que eu resolvi observar, me autoanalisar e mudar no meu comportamento. E aí o primeiro foi isso, eu não queria tratar alguém do mesmo jeito que eu já tinha sido tratada, com desconfiança, com manipulaçõezinhas, com tratamento de silêncio para aquela pessoa ficar ansiosa e fazer aquilo que eu queria que ela fizesse. Outro ponto também que eu resolvi trabalhar em mim foi a minha insegurança. Eu comecei a entender que no passado, né, na infância, por eu ter sido rejeitada, abandonada pelo meu pai, tinha muito medo e culpa que aquilo voltasse a acontecer, porque foi uma coisa que me afetou sentimentalmente muito. E aí eu precisei voltar no passado e ressignificar esses sentimentos e perceber que se o meu pai, ele não conseguiu, não quis, não pôde e não cuidou de mim, né, não exerceu o papel de pai na minha vida, foi porque aquilo era o melhor que ele podia me dar e estava tudo bem, assim, eu tinha sobrevivido, né, eu tinha crescido, sobrevivido à ausência dele e que se a pessoa com quem eu me relaciono não quiser estar na minha vida, não quiser se relacionar comigo, é uma escolha. E assim como eu resisti, né, e sobrevivi a esse abandono, a essa rejeição no passado, quando eu era só uma criança, agora, depois de adulta, eu também consigo sobreviver a isso. E aí foi esse ponto de que eu fui curando e ressignificando essa coisa do abandono e da rejeição. E outra coisa também, eu deixei meio que, digamos que ser egoísta. Eu pensei, cara, se essa pessoa que eu me relaciono conhecer alguém que é mais compatível com ela, que é mais amorosa do que eu posso ser ou do que eu posso me tornar, se faz melhor para essa pessoa, essa outra, do que eu, essa pessoa ela é livre para ir. Eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo. E principalmente, eu não quero obrigar ninguém a ficar comigo. Se essa pessoa percebe que eu já não ofereço mais o tipo de relacionamento que ela quer, que ela merece, que ela sente que precisa, tá tudo bem. Eu vou sobreviver a isso também. Eu vou aprender a talvez me tornar uma pessoa melhor ou vou encontrar outra pessoa que se encaixe melhor com o meu perfil, com o meu temperamento, com o meu jeito de ser. E até lá eu estarei muito bem sozinha. E esse é outro ponto também que eu comecei a trabalhar. Apesar de eu ser já uma pessoa que tenho muita facilidade em fazer as coisas sozinha, eu fui para outro país sozinha, eu sempre me virei assim, sempre fui uma pessoa bem autossuficiente, digamos assim. Eu sou introvertida, sou também muito introspectiva, então é natural para mim, é fácil para mim eu estar sozinha. E eu, entre relacionamentos, eu sempre estive assim,
2, 3 anos, 4 anos solteira, então para mim é uma coisa, fácil. Eu sei que para algumas pessoas não é tão fácil assim, e aí você tem que analisar, né, o porquê de não gostar de estar na sua própria companhia. E aí outro ponto também que eu encaixei na minha vida foi a questão de encontrar hobbies e coisas que eu gosto de fazer sozinha. Ou seja, me divertir sozinha, ter momentos comigo mesma ou com amigos, amigas, sem aquela pessoa com que eu me relaciono. Porque, por exemplo, se você só fica em casa ou você não faz nada fora, só você. Aí toda vez que você sai com essa pessoa com que você se relaciona, é super divertido. E quando você tá sozinha, você não consegue sair de casa, ou não consegue ir, sei lá, num rolê sozinha ou ir fazer uma caminhada sozinha. Você vai associar diversão, rolê fora, coisas divertidas, coisas bacanas de se fazer, sempre com essa pessoa. E aí, quando você perceber que essa pessoa está se divertindo sem você, aquilo vai se tornar um ponto de ansiedade na sua mente. Então, é interessante que você aprenda, desenvolva hobbies para ocupar o seu tempo e para você perceber que sim, é divertido sair e me divertir com aquela pessoa, mas também é divertido e é bacana eu sair sozinha ou com amigos ou com outras opções, viver outras coisas para além do meu relacionamento. Porque se você fizer do seu relacionamento o centro do seu universo, o seu sol, o dia que o sol não estiver lá, você vai ficar para baixo. E aí você vai sentir que ao invés de você querer essa pessoa, você precisa dessa pessoa na sua vida. E isso não é real, você precisa de você. O restante das outras pessoas, familiares, amigos, relacionamentos, são complementos para você dividir bons momentos. Mas é possível e é importante que você tenha e desenvolva esse hábito mesmo de ter hobbies, de fazer coisas na sua semana, na sua vida de uma forma geral, assim, só você. Outra coisa que também eu acho muito importante é você se lembrar, permitir todos os dias que essa pessoa que você se relaciona tem a vida dela, seja ela mesma, sabe? Porque é importante você se recordar da pessoa pela qual você se apaixonou. Eu mesmo, como passei por essa fase aí de me curar do ciúme, de me autoanalisar e entender onde que eu tinha que melhorar para que o ciúme parasse de pipocar assim na minha mente, eu comecei a observar que essa pessoa que eu me relaciono é uma pessoa super expansiva, que conversa com todo mundo, que é muito autêntica, é muito para fora. E foi isso que me chamou a atenção nessa pessoa. Foi isso que me falou, que me deu aquele clique assim, sabe? Nossa, que pessoa interessante. Porque é complementar a mim. Eu não sou uma pessoa tão expansiva assim, mas eu admiro pessoas que são naturalmente expansivas. E quando eu estava no pico do meu ciúme, eu exatamente estava querendo cortar essa pessoa de ser quem ela é. Então, tipo, isso é muito esquisito, cara. Tipo, tá vendo? Sabe, o ciúme ele não faz muito sentido quando a gente só age através do ciúme sem questionar e sem racionalizar, sabe? Quando a gente traz para o racional, a gente percebe que ele não faz muito sentido, porque eu me apaixono por uma pessoa pelo que ela é, mas por causa da minha insegurança, dos meus traumas e do ciúme, eu quero vetar essa pessoa de ser quem ela é. Então, assim, tá vendo? Isso é muito incoerente e ao mesmo tempo também é muito egoísta. Imagina que esse relacionamento pode durar, sei lá, 10 anos e depois esse relacionamento, por alguma razão, algum motivo, acaba. E aí você vai perceber que por sua culpa ou pelo seu excesso de controle, essa pessoa deixou de viver durante 10 anos quem ela realmente é para agradar você. Então, assim, não faz sentido. E se você não gosta dessa pessoa do jeito que ela é, por que você está relacionando com ela então? Vai procurar uma pessoa que faz mais sentido para você, sabe? E aí eu comecei a perceber, cara, a coisa que eu mais admiro nessa pessoa, por eu estar movida pelos ciúmes, eu tô querendo vetar essa pessoa de ser quem ela é. Então, assim, essa autoanálise é muito importante para você entender a mensagem por detrás do ciúme, porque o ciúme ele não brota simplesmente porque sim. A menos que você se relacione com uma pessoa que
cruza e atravessa todos os seus valores e os seus inegociáveis. E aí tem esse ponto também. É importante você saber o que é inegociável, inaceitável para você dentro de um relacionamento e deixar isso bem claro, como uma pessoa adulta que você é, para outra pessoa. Eu, particularmente, Júlia, não me importo, que tá cheio de mosquito, mas eu não me importo que a pessoa com quem eu me relaciono vá para rolê. Mas também não quero que a pessoa vá para rolê todo fim de semana e eu fico lá, né? Assim, porque nem sempre eu quero sair. Então, tipo assim, essa pessoa também tem que saber priorizar ali, né? Mas eu não me importo que saia. Mas não todo fim de semana, não 2, 3 vezes por semana, que aí também eu já acho um pouco assim, atitude de quem é solteiro, né? Aí se quer ficar solteiro, quer ir para rolê 3 vezes por semana ou todo fim de semana, vai namorar com outra pessoa que aceite, que goste disso, mas não é para mim. Então isso para mim é inegociável. Outro ponto que é inegociável também é a questão da pessoa ir pro rolê num dia determinado e 2, 3 horas da manhã, quando esse rolê acaba, a pessoa vir para minha casa. É sem chance de eu aceitar esse tipo de comportamento. Então, para mim, isso também é inegociável. Tá, e tem outros inegociáveis também, mas que não vem ao caso agora. Mas é isso, é você estabelecer esses pontos e principalmente saber também o que é inegociável para você e para outra pessoa e ver se vocês estão de acordo. Se não tiver de acordo, se não puder entrar em acordo, talvez seja uma questão de você reavaliar esse relacionamento, porque se você tem que se diminuir toda para caber no relacionamento com uma pessoa e a pessoa também tem que se diminuir toda para caber no relacionamento com você, talvez esse relacionamento não deveria existir, né? Esses são os pontos que eu trabalhei assim em mim que me ajudaram a me tornar uma pessoa, não vou dizer que zero ciúmes, mas muito menos ciumentas. E às vezes o ciúme ele vai voltar e aí é coisa de você praticar o autoconhecimento no seu relacionamento novamente e entender o que está gerando aquele ciúme, o retorno desse ciúme. E se for porque algum inegociável seu está sendo atravessado, aí vale ter uma questão da conversa com a outra pessoa. Mas se for pontos de insegurança seu que vieram à tona, porque assim, o inconsciente, ele é o iceberg inteiro, né? O consciente, a nossa vida exterior, é só a pontinha do iceberg. Então, assim, o inconsciente ele vai mandar mensagens através dos sentimentos para o nosso racional, e aí que o racional entra, analisa e volta lá no passado e vai fazer essas curas, né? Vai fazer essas quebras, essas desprogramações de crença. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, assim, um pouquinho improvisado. Tô tentando fazer agora uns videozinhos assim menos roteirizados, que eu acho que fica até mais leve mesmo para eu falar e também compartilhar algumas experiências minhas. E é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Se cuida. Tchau.